Convertendo-se à mesma fé apostólica. Convertendo-se à mesma fé apostólica. Vamos tomar a escritura em Malaquias, capítulo 4, e Lucas, capítulo 10, versículo 16. Lucas 10, 16. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quero pegar a palavra, ele converterá o coração dos pais aos filhos. Amém? Mas vamos para Lucas, capítulo 16. E vamos converter os nossos corações aos pais. Se nós não somos convertidos, vamos aprender hoje o que é uma conversão à fé apostólica, aos pais, aos apóstolos. Capítulo 10 de Lucas, versículo 16 diz: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Vocês estão seguindo? Estamos estudando a Bíblia. Quem vos ouve a vós, acontece o quê? A mim me. E quem vos rejeita a vós, a mim me. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então já está. Podemos fechar a Bíblia e ir embora. Então, já realmente já está concluído. Quem rejeitar os apóstolos, rejeitou quem? Jesus Cristo. E quem rejeitar Jesus Cristo, rejeita quem enviou ele, o Espírito Santo. Então já podemos fechar a Bíblia e ir embora. Hein? Nós já estamos sabendo que não podemos deixar de ouvir os apóstolos, porque eles são eles que propagaram a doutrina de Cristo, porque cristianismo é uma doutrina ensinada por Jesus Cristo que deu continuidade aos seus apóstolos. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo a leitura da sua palavra. Assentai-vos com a Bíblia em punho, nós vamos estudar nessa noite, porque a Bíblia diz: quem ouve a voz, a mim me ouve, e quem rejeita a voz, a mim me rejeita, e quem não ouve os apóstolos também não pode ouvir o Senhor Jesus, porque ele deu a autoridade. Quando Pedro, ali no livro de São Mateus, nós vamos seguir a leitura. Eu poderia sintetizar, mas não vou hoje. Eu vou ler com vocês, porque estamos transmitindo direto, né? Está sendo direto, ao vivo? Então os irmãos estão nos seguindo ao vivo. Eu poderia ir citar para vocês, porque está na minha mente, sei tudo isso aí. É algo que a gente prega direto, mas eu vou ler. São Mateus capítulo 16. O Senhor Deus disse para Pedro desse jeito aqui, ó. Olha bem. E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus perguntou para ele se ele sabia quem que era ele. Ele disse: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus. Agora Jesus chamou o Cristo de Pai. Foi o que ele disse aqui. Tu não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Tu és o Cristo, ponto. Jesus disse: esse é o meu Pai. Você revelou o meu Pai. Então quer dizer, ele nasceu o Cristo, ungido. E recebeu 8 dias depois o nome de Jesus, quando foi circuncidado. Vocês estão entendendo? Mas ele nasceu o Cristo, o ungido. A cristologia é a unção do dia. Eu vou repetir isso. A cristologia é a unção do dia. É Cristo, Deus em carne o tempo todo. Então esta é a cristologia. Quando a unção está em seu dia e você consegue captar a palavra encarnada. Estão entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão. Quando você consegue captar a palavra manifestada ao seu dia. Eu mudei
só apenas verbalmente e mostrando outro lado, que é a palavra manifestada em carne, a palavra encarnada. Esta é a unção do Cristo. Por isso ele diz, se alguém dizer ei-lo ali ou ei-lo lá, não vá. Então ele está falando, eu estava pregando sexta-feira mostrando o ministério do Filho do Homem. Ele está separando o ministério. Mas quando trata de cristologia, você deve seguir aonde está a unção, que é a palavra materializada, encarnada. A palavra tem que fazer carne. A noiva de Cristo tem que vestir a palavra. Na medida que a noiva de Cristo reveste de Cristo, Cristo é a palavra. Então, na medida que você se reveste de Cristo, a noiva é revestida da mesma palavra que foi composta nos dias que andou há 2000 anos atrás. O mesmo Jesus, porém não em carne. Agora ele está andando em carnes diferentes, que é eu e vocês. Ele anda em carnes diferentes, mas ele está andando aqui de novo. Nós temos que entender, irmãos. Se o diabo está andando por aí, fazendo tudo que ele faz, Deus tem que estar em algum lugar. E ele está em seu povo. Ele fez uma promessa. Se você crer na Bíblia, você vai entender o que eu vou citar agora. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do... Então ele prometeu que estaria. E aonde ele está em carne é a manifestação da palavra falada. Vocês entenderam? Quando a palavra se manifesta, a palavra que cumpre em seu dia. Nós não podemos pegar a história da Bíblia e dizer que Deus está em carne, não é história. História já ficou para trás, entendem? Moisés abriu o mar vermelho, glória a Deus, aleluia. Quem que não sabe disso? Ou você crê ou não crê, mas foi aberto. Está na Bíblia. Mas isso não é Deus em carne. Isso já é um cumprimento da Bíblia. É aquilo que está cumprindo no dia que é Deus encarnado. Quando Deus manifestou a mensagem de Lutero, era Deus em Lutero. Estou mostrando para vocês. Então Deus estava com a mensagem de Lutero, porque aquilo era a expressão do dia. O justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Estão vendo? Era aquilo que Deus exigia para o seu dia. A materialização daquela palavra. Quando chegou a vez dos reformadores, até chegar em Wesley, demorou uma porção de anos, viu, irmãos? Aí demorou de 1527, 1517, 27, 37, até que Lutero foi embora e teve toda aquela guerra, morreu mais de 30 mil pessoas. Só numa semana. Igrejas foram quebradas, depredadas, tudo quanto é coisa aconteceu ali. Vocês estão entendendo? Aí passou muitos reformadores até chegar em 1750. Aí em 1750 levanta John Wesley. Aleluia. E o Espírito Santo estava na mensagem de santificação. O que a palavra exigia para aquela era, a matéria da palavra, o conteúdo do Espírito trazia santificação na matéria. Olha aí. O conteúdo do Espírito, porque a palavra que eu vos tenho dito é Espírito. Então a palavra do Senhor, o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne. Então ele é o verbo, ele é a palavra. E o conteúdo que está lá dentro é o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem que estar hoje aqui. Ou nunca seremos uma noiva, seremos um corpo morto. Um sistema arcaico de homem. Mas vamos estudar. Eu falei para vocês que nós vamos estudar a Bíblia. Vamos tomar aqui a palavra conversão. Converter-se à fé dos apóstolos. Diga comigo, converter-se à fé dos apóstolos e dos profetas. De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O que os apóstolos fizeram? Qual foi a doutrina que eles aprenderam diretamente do Senhor Jesus? Agora eles andaram com o Senhor Jesus Cristo. Eles aprenderam direto do Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse para Pedro, eu acabei de ler aqui. Ele disse, tu és, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que tu não revelou carne e sangue.
mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno, está no plural, não prevalecerão contra ela. Agora, os portões do inferno não correm. Não é assim que funciona. Tem pessoa que crê errado, prega errado. Se a porta do inferno não prevalece, é você que tem que reclamar os seus que está lá. Está na mão do diabo, está no vício, está nas drogas. E o portão do inferno tem que abrir para tirar eles de lá. Aleluia, não pode prevalecer. É você e eu que tem que ir na barba do diabo e dizer: eu estou requerendo o que é meu. Aleluia, não pode prevalecer. Você perdeu a saúde, vai lá e diga: devolve a minha saúde. E a porta do inferno não prevalecerão contra eles. Vá, em vez de ficar matracando, murmurando. Vá, porque ele disse: eis que eu vos dou a chave. Chave abre porta. Chave é fé. Tem que ter uma mão chamada oração. Arabaixa. Tem que ter uma mão poderosa de oração para girar a chave. E as portas do inferno tem que devolver sua saúde, sua bênção, sua paz, sua prosperidade. Quando o Espírito Santo tomou o pastor Degomar ontem ali no culto de oração e falou com um e com o outro, e quando ele virou e disse: estou falando com o meu adecanta, ele falou: estou calmando o coração dele. Ninguém sabia como é que eu estava ali, meu irmão. Mas eu estou seguro. Aleluia. Eu estou seguro. Eu estou crendo que esse Deus é fiel para cumprir a sua palavra, sua promessa. Segura que ele é fiel. O irmão Branham disse: ele cumpre todas as suas promessas. Aleluia. Para nós captarmos o que os apóstolos pregaram, então, se nós temos que ter a mesma fé deles, é o que está escrito na Bíblia. Por isso que eu li lá em Malaquias: trazer uma conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais de volta. Então nós temos que trazer uma conversão dos nossos pais pentecostais apostólicos de Atos 2. O que aconteceu em Pentecoste? Por quê? Nós temos duas ordenanças de ordem batismal, duas. E se você ver, parece que dá um paradoxo, né? Eu vou mostrar na Bíblia para vocês. Vocês conhecem, mas talvez agora, eu falando, vocês não caiu a ficha que eu estou querendo dizer. Parece que dá um paradoxo. Parece que dá um contraste. Mas não dá, é a mente humana que dá contraste. Mas a Bíblia não pode dar contraste. Porque o que Deus diz sim, tem que ser sim até no final do caminho. Se ele diz não dentro do jardim do Éden, aquele não vai até o final do caminho. Ele disse para Adão e Eva: não come, porque o dia que você comer, morrerá. Este não vai até o fim. O não de Deus é não e o sim de Deus é sim. E o que passa disso é de procedência maligna. Estão entendendo? Podemos até querer invadir o território do inimigo, mas estamos cruzando a jurisdição. Vocês devem entender o que eu estou falando. O irmão Edson é caminhoneiro. Estamos cruzando a jurisdição. Ali quem manda é até a cidade tal, da cidade para lá, aquela placa quem manda é outro prefeito, outro governador. Vocês estão entendendo? Nós estamos trocando, cruzando a jurisdição. Estamos mudando a custódia. Devemos estar na custódia do Espírito Santo. E o Espírito Santo é sua palavra manifestada em carne em seu dia. A luz da palavra. E vamos ver o que a palavra disse? Convertendo o coração da fé, a fé apostólica. O que os apóstolos... Vamos primeiro, antes de eu entrar aqui e mostrar para vocês, eu já vou deixar aí para vocês não esquecerem.
São Mateus 28, 19, São Lucas 24, 47. Mas antes de eu ler esses dois, eu quero mostrar para nós estarmos edificados fundamentados na fé dos apóstolos e dos profetas. Está aqui em Efésios 2, 19 e 20. Assim como já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Vocês entendem o que a Bíblia disse? Vamos colocar uma fundação. Uma fundação. Estamos com essa fundação aqui. Aqui tem esses pilares. E nós colocamos essa fundação aqui, mas na hora de construir a parede, não. Vamos construir um metro para cá. Ou um metro para cá. Não vamos construir em cima dessa fundação, não. Vamos deixar a fundação quieto. Sabe o que seria disso aqui, irmão Medeiro? O senhor que trabalhou aqui conosco e foi um grande servo de Deus. E eu honro o senhor por isso até hoje. Nunca esqueci do que você fez, querido. Amém. Trabalhou muito conosco aqui. Mas se nós construísse fora, isso aqui já tinha caído faz tempo, irmão. Muito tempo. Verdade. Não ia suportar nem os ônibus passar aí. Porque quando o ônibus passa, isso aqui balança. Você sabe que trinca a parede, você sabe disso. Eles são pesados. E aquelas máquinas que faz asfalto, que tem aquela roda enorme, gigante. Aquilo vai... O prédio faz isso. Mas ele está sobre a fundação. Aleluia. Ele está sobre uma base. Ele está sobre uma base que só Deus sabe e nós sabemos quantos sacos de cimento gastamos nisso e quanto de ferragem gastamos nisso. Desde os 5,16 e 3/8 era 60 centímetros por 50 de largura. Ele está sobre uma base, está sobre a fundação. Então nós temos que entender, para nós chegar no céu e não cair aqui embaixo como areia movediça, com os grandes abalos sísmicos, as grandes avalanches, nós temos que estar sobre Cristo. Essa é a fundação. Cristo, a pedra de esquina. Aleluias. E pode louvar o Senhor. E para isso acontecer, quem trouxe o fundamento disso? Vamos ler de novo, para nós voltar lá em São Mateus e em São Lucas. Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 20. Assim que não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Você é da família dele? A Bíblia diz aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Se você é da família de Deus, então tem que tomar o nome dele. Aleluia! Glória a Deus. Estamos estudando a Bíblia, mas essa é a minha maneira de estudar a Bíblia. Eu quero sentir o poder da Bíblia. A vida da Bíblia. Chama Espírito Santo. É o sangue da Bíblia, o Espírito Santo. Se você entender o que é o Espírito Santo hoje, aleluia. O sangue de Jesus tem poder, mas aonde está o sangue? O sangue está no Espírito Santo. Aleluia, não está na química mais. A química foi derramada há 2000 anos. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Pronto, acabou, irmão. Então você tem que pôr sua fé num fundamento certo. Você quer a escritura para isso? 1 Coríntios 3,11, quer ver? 1 Coríntios 3,11. Aleluias. 1 Coríntios 3,11. A gente não vai anotar tudo, né? Não tem como, mas aí vem na mente e é bom a gente tentar fazer alguma coisa. Amém. 3,11. Aleluias. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Oh, glória a Deus. Roma pôs outro. Eu vou mostrar o fundamento que Roma pôs. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
Agora vem Roma e coloca outro fundamento. Eu vou mostrar o paradoxo que dá na mente, dá um parafuso na mente. Paradoxo é como se desse um parafuso na mente. Chama paradoxo. Vou mostrar para vocês. São Mateus 28:19 é muito conhecido. Muito. Principalmente pelas denominações. São Mateus 28:19. Versículo 18, vou começar no 18. Chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder. Todo o poder. Todo. Ele disse, é-me dado todo o poder. Então ninguém mais tem poder. Se tiver mais dois lá, tá? Simplesmente está só observando o que ele faz. Porque todo o poder está na mão do Senhor Jesus Cristo. Versículo 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vê aqui uma ordem. Isso aqui não é batismo, tá, irmão? Você vê uma ordem. Vamos ver outra ordem agora, que vai dar um paradoxo, mas não dá. Só dá na mente de quem não tem revelação, mas não dá. Aqui está mandando batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas em nome. Não está mandando repetir título. Porque aqui não tem nome. Aqui tem 3 títulos. Pai não é nome. Filho não é nome. Espírito Santo é adjetivo. Não é nome, é um qualificativo. Que dá qualidade ao Espírito. Então não tem nenhum nome aqui. E ele mandou batizar em nome. Então não dá, na minha mente não dá paradoxo. Não dá parafuso. Porque eu tenho revelação que ele falou para batizar em nome. Como aqui não tem nome, vai lá em Lucas então. O mesmo Jesus falando, quer ver? Vai lá em São Lucas, vê para vocês verem como que a Bíblia é linda. 24:47. O mesmo Jesus. Vamos voltar aqui em cima, 45, para vocês entenderem que é o Senhor Jesus estava falando. Talvez sua Bíblia já está em vermelho, né? Amém, irmãos, seguidores, está pela live, Deus abençoe. Segue aí nas vossas lares, casa, carro, onde você estiver, no seu escritório, segue aí. Segue aí, 45. Então abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras. Jesus chegou, abriu o entendimento dos seus discípulos para eles compreender as Escrituras. Em São João 5,39 está escrito: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Manda nós examinar as Escrituras, não é examinar fulano, ciclano, beltrano, igreja de Beltrano, não. Examinar as Escrituras. Versículo 46. E disse-lhe, assim está escrito, Jesus falando, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os, em seu, já não citou o título aí, ó. Ele já citou o que ele citou lá, só que lá ele colocou título. Aqui ele disse, em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Ele já não citou nenhum título e mandou pregar remissão do pecado, porque só tem remissão quando o sangue é derramado. Por isso que o batismo de João não tinha remissão. O batismo de João era para o arrependimento, não tinha como ter remissão. Remissão vem de redenção. Teria que ter algo sacrificado para ter uma redenção. Teria que ter uma remissão de pecados. Mas para isso tem que ter um sangue para clamar por aquilo. Tinha que ter um animal morto. Quem foi o animal dessa vez? O Cordeiro de Deus. Jesus Cristo se fez um cordeiro. E derramou o seu sangue para nos redimir. Por isso que João não batizava para a remissão. Ele batizava para o arrependimento. Estão entendendo? Diz amém. Nós vamos achar na Bíblia isso aí. Agora nós vamos ver. Como que os discípulos, então, batizaram? Porque temos 2 ordens. Uma citando Pai, Filho e Espírito Santo, a outra citando só o nome de Jesus. Agora a Bíblia disse que Pedro tinha uma chave. Foi a Bíblia que disse. Pedro tinha uma chave. E pegou a chave e fez o que com a chave? Ele girou a chave. Aleluia. Amém? Ao girar essa chave, ele usou o quê? O nome que abre as portas do céu.
Aleluia. O nome que perdoa o seu, meu, nosso pecado. O nome que expulsa demônio. Eu nunca vi um demônio parar, pelo menos no meu ministério, nunca eu vi um demônio parar diante do nome do Senhor Jesus Cristo. Todos eles têm que ir embora. Todos eles têm que cair por terra, porque este nome tem poder para curar enfermidade, para perdoar pecado, para dar paz, saúde, alegria e felicidade. Esse nome tem poder de conciliar. Esse nome tem poder de livrar da morte e do inferno. Esse nome tem poder de dar paz, alegria, saúde, perdão e salvação. Porque aquele que crê no Senhor será salvo. Pode louvar. A Bíblia diz, em Joel 2,32, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz em Romanos 10,13, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz em, nem tudo eu vou poder ler, tá? É muita coisa. A Bíblia diz em Atos 10,43, que dele dão testemunho todos os profetas de que pelo seu nome são perdoados os seus pecados. Aleluia. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 12, filhinho, eu escrevo de que pelo seu nome vos perdoa, são perdoados os vossos pecados. Aleluia. A Bíblia diz que o nome do Senhor Jesus Cristo, ele enche o céu e a terra, e nenhum outro a salvação, Atos 4,12. E nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então nós temos que ser fundamentalistas, irmãos. Não deixe o diabo enganar para vocês, porque não é hora de ser enganado. Pelo amor de Deus, vigia. Vocês têm que ser fundamentalistas, têm que seguir o fundamento. Porque senão a construção vai cair. Porque está escrito em Mateus capítulo 7, que houve dois tipos de construção. Dois tipos de construção. Uma delas, o homem fez na areia. E esse foi Roma. Foi Nirode. Nirode foi o primeiro que fez a fundação na areia. Ele fez aquela torre grande, queria galgar o céu. Mas Deus confundiu tudo. Caiu. Agora vem, Jesus disse, olha, um homem escavou na areia uma casa, fez uma fundação na areia e construiu lá o seu castelo. Aí veio os intempéries da vida, os maus tempos vieram, os vendavais, os tsunamis, os terremotos. Aquela casa na areia, ele disse que caiu, porque não tinha fundação. Vocês estão entendendo? Estava fora do projeto de Deus, porque Deus tem um fundamento, e o fundamento é Provérbio 18:10. Torre forte é o nome do Senhor. Ali está a torre, ali está a pedra, ali está o fundamento de Deus, o nome. Para ela correrão justo. Quem é justo corre para o nome. E estará em alto retiro. Aí você está em alto retiro, não tem perigo. Porque você está no nome. E o nome aguenta abalo. Porque esse nome foi dado entre os homens para a salvação. Foi dado entre nós para perdão de nossos pecados. E nenhum outra salvação, nenhum outro nome. Se nenhum nome é salvação, então nenhum título também é salvação. Porque Deus tem muitos títulos. Agora nós temos então aquele outro que fez a casa e colocou os alicerces na rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha? A rocha é Cristo. Cristo é a revelação de Deus para nós. Amém? Porque Apocalipse abre com revelação de Jesus Cristo. Então Cristo é a revelação de Deus para nós. E teve um homem que colocou fundamento em Cristo. É assim que você e eu fizemos. Não porque nós é merecedor e é melhor do que alguém. Nunca. Nunca. Talvez nós seríamos pior do que qualquer um. Mas a graça dele vira para você e diz, Senhor, obrigado. Porque tua graça me basta. Me alcançou. Me livrou da morte e do inferno. Não que eu mereça, mas o Senhor pagou o preço. Pode louvar Ele, porque Ele pagou o preço. Pode louvar o Senhor.
Aleluias. Vamos estudar a Bíblia, o protótipo, como esses apóstolos, então, consequentemente usaram doutrinar a igreja primitiva e como foi que eles pregaram sobre divindade, deidade de Cristo, batismo. Vocês estão entendendo? Pois bem. Eu estou aqui, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Pois bem, como que os apóstolos então usaram agora? Porque São Mateus 28, 19, Jesus manda batizar em nome e citou 3 títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Chegou em Lucas e falou, só em seu nome. Em meu nome pode batizar para a remissão de pecado, começando por Jerusalém. Aí Pedro então agora ficou, bom, Jesus falou o que será? Não, Pedro não ficou assim não. Pedro tinha revelação. Ele sabia qual era o nome do Pai, Senhor, qual era o nome do Filho, Jesus, qual era o nome do Cristo Santo. Então ele sabia que Pai, Filho e Espírito Santo é nada mais, nada menos do que Senhor Jesus Cristo. Ele tinha revelação. Jesus falou para ele, tu não revelou carne e sangue, tu revelou o meu Pai. Aleluia. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele disse, tu és o Cristo, Jesus falou, você está revelando o meu Pai, é? Quando Jesus, eu vou contar uma história para vocês aqui, para mim entrar no estudo. Quando Jesus estava na cruz, note bem. Jesus estava na cruz. O co-pastor falou esse dia aqui. A dor mais cruciante, né, co-pastor? Foi a hora que a ausência do Pai começou. Que ele viu que o pai dele, o Cristo, deixou Jesus sozinho. Aí Jesus sentiu a dor da separação. Jesus gritou, Eli, Eli. Pode ver que ele não falou Elohim, irmão. É tão tremendo que ele citou singular. E eles achou que era Elias. O sacerdote falou, está chamando por Elias. Não. Ele estava chamando por Eli. Lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo a palavra Deus tendo um S, mas é singular. Deuses que é plural. Quando ele disse Eli, ele está falando Deus. Deus, por que me desamparaste? Cristo virou as costas. Lembra que Jesus disse, eu sou o Alfa. Alfa sangra, irmão. Ele é o Alfa. Mas ele diz, eu também sou o Ômega. Aleluia. Então, tanto eu sou o filho como eu sou pai. Por isso que Isaías disse, no capítulo 9, nem tudo vai dar para me ler, mas eu estou citando. No capítulo 9 do livro de Isaías, no versículo 6 está escrito, porque um menino se nos deu, um filho se nos nasceu, e o seu principado está sobre o seu ombro, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Antes do filho nascer, já era pai. Antes de ser filho, ele já era pai. Mas pai de quem? De toda eternidade. Então, você está entendendo? Quando Jesus grita, Eli, Eli, lama sabactani, o Cristo, o pai dele, virou as costas. O Ômega virou as costas. Virou as costas. Por que Deus vira as costas na hora que o seu filho mais precisou? Por quê? Por quê? Você tem que saber a razão. Por quê? Porque pecado não combina com Deus. Jesus estava revestido e coberto de todo o pecado nosso. Jesus estava, em outras palavras, irmão, se pecado for lepra, Jesus estava todo leproso, então. Deus não poderia mais ficar ali. Ele tomou o meu e o seu pecado. Será que você não entende? Você só vai para o inferno se você quiser ir quebrar todas as placas que Deus te pôs para entrar no céu. Oh, Senhor. Só vai se você quiser. Jesus Cristo é o desvio do inferno. É uma placa dizendo, tem uma cruz dizendo, aqui é o desvio, não vai para cá, pode pegar a direita, vai para o céu. É o desvio.
Quando o pai viu o seu filho carne, porque a Bíblia diz, eu não vou nem ler tudo, porque senão nós não terminamos o culto hoje, irmão. Eu quero terminar às 9. Atos 20 e 28. Vós, bispos, apacentai a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Quando Deus viu a igreja de Deus, que ele resgatou com seu sangue. Que sangue, irmão? Sangue de Deus. Deus resgatou com seu sangue. Quando ele viu Jesus coberto de pecado, cheio de todo tipo de atrocidade que acontece na humanidade, sobre ele. Porque a Bíblia diz que ele tomou sobre si todas as nossas transgressões. Imagina. Eu estou citando Isaías 53, versículo 3. Ele tomou sobre si todas as nossas transgressões. O que é uma transgressão? O que é uma iniquidade? Ele levou sobre si as nossas iniquidades. É repetição de erro. Repetição de pecado. A pessoa faz e torna a fazer, e torna a fazer. E é coabitável todo dia. Oh Deus, ele tomou tudo isso sobre ele. E Deus não suportou. Pecado e Deus nunca combinou. Deus é santo. Santo. Então Deus foi obrigado a virar as costas. Mas tem mais um sentido. Por que Deus deixou Jesus sozinho, você sabe? Deus não morre. Jesus estaria lá pendurado até hoje lá. Vivo. Deus não morre. Para começar, não tem nem morte no dicionário de Deus. Deus é vida. Você sabe que não tem, né? Quando a menina de Jairo estava morta, ele falou, não, eu vou lá despertar, ela está dormindo. Quando Lázaro estava podre na sepultura, ele falou, eu vou lá. Porque a doença dele não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então não tem morte no dicionário de Deus. Amém? Porque para Deus, irmão, é vida. E aonde ele chega, floresce, porque ele é vida. Então, para Jesus morrer, Deus virou as costas. E uma lágrima caiu do céu. Uma lágrima, soletrando, Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, Senhor. Uma lágrima desceu e bateu lá no Monte Caveira, no Monte do Calvário. A terra cambaleou de bêbada. O céu já agitou tudo. Por que isso aconteceu? Por que a terra tremeu, o sol escureceu e a noite caiu mais cedo? Por quê? Porque a criação estava vendo o seu Criador morto. A criação não suportou de dor. A terra não quis mais ficar quieta e começou a tremer tudo. A Bíblia diz que o terremoto foi tão grande que rasgou o véu do templo de alto a baixo. Tremeu e afundou o lugar santíssimo. Aleluia. Vocês estão entendendo? Oh, Senhor. O sol envergonhou. Não vou mais brilhar. O meu Criador está morto. Mas o sol esqueceu que ele tinha que estar de pé de novo ao terceiro dia. O sol se envergonhou de ver a humanidade fazer tal tamanho crucial pecado. Cruciante. Não tem nem palavra falar que pecado, ou de onda, ou que seja. Cruciante. Não tem palavra. Tanta maldade daquele jeito. E ele fez tudo aquilo porque ele nos ama. Ele nos ama. Ele é o único caminho que vai para o céu. Você não vai pegar esse caminho hoje, irmão. Não deixe escapar. Vamos entrar aqui mais um pouco. E vamos ver o caminho certo que ele deixou para os apóstolos. Quem ouve vocês, apóstolo? Discípulos meus, a mim me ouve. Mas quem rejeita vocês, me rejeita a mim também.
Então você quer ir para o céu, você tem que seguir o ensinamento dos apóstolos, irmão. Vocês têm que entender, foi ele que disse. Quem ouve a voz, a mim me ouve. Quem rejeita a voz, a mim me rejeita. Como chegou aqui em Atos, capítulo 2, São Pedro, vê aqui o que Pedro fez, irmãos. Pedro tinha a chave do céu ou não tinha? Não era eu que tinha, não é? E nem o bispo fulano, ciclano, beltrano. A Bíblia diz que era Pedro que tinha, não era? Vamos ver se ele usou a chave? Abre as vossas Bíblias, capítulo 2. Vamos estudar mais um pouco. Nós temos que entrar em divindade, deidade. Se nós entrar em tudo aqui, nós vamos chegar até as 10. Se vocês suportassem, eu dou conta de ficar aqui até as 10. Tenho muita coisa aqui para mostrar para vocês. Atos 2. Versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, homens e irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, judeus, vossos filhos, judeus, e todos quantos estão longe, somos nós, e tanto quanto Deus nosso Senhor chamar, ainda está chamando. Amém? E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que os que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão e na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, 3.000 pessoas. E perseverava na doutrina dos... Vamos ver qual mais na era apostólica, qual dos outros apóstolos batizaram em nome também. Vamos para Atos 8. Capítulo 8. Versículo 12 e 16. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. Tanto homem como mulheres. Agora, vem aqui, irmão, Filipe não estava mais em Jerusalém. Se alguém pode dizer, ele batizou no nome de Jesus em Jerusalém, para provar para os judeus que Jesus era o Cristo, tal, mas aqui não é mais Jerusalém. Aqui é em Samaria. E já não é mais Pedro. A Bíblia diz que foi Filipe. Amém? Filipe batizou aqui homens e mulheres em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 16. Porque sobre nenhum deles ainda havia descido, mas eram somente batizados em nome do Senhor Jesus. Estão vendo, irmãos? Vamos seguir o fundamento, irmão? Eu falei para vocês que tem que seguir o fundamento. Falei ali, peguei na mão do dedo, falei, dedo, se nós tivéssemos construído fora do fundamento, isso tinha caído. O que será das religiões fora disso, irmão? Hein? Vocês sabem que tem um abalo que está chegando, cada ano que passa, está mais próximo da humanidade, chama a Grande Tribulação. Esse é um abalo sísmico maior da história da humanidade. Será fichinho o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Será fichinho o que aconteceu no Egito, as 10 pragas de Moisés. É fichinha, é apenas uma amostra grátis pendurada na parede do templo que Deus pôs, quem está entendendo? Para mostrar o que ele vai fazer no final do tempo agora. Então nós temos que saber que vem vindo um grande abalo, vem vindo um grande terremoto de ordem global, mundial, chamado a Grande Tribulação, aonde os demônios vão andar em 2 sapatos na terra. Será o ditado maior que a humanidade já teve, e até mesmo, se não me falha, nos anos 80, saiu um filme, O Inferno na Terra. Eles estavam profetizando já que um dia vai ter um inferno na terra.
Porque a humanidade vai se descabiciar, vai perder todo o sentimento humano de amor. Porque o Espírito Santo não estará aqui mais. O que está segurando isso é uma mão poderosa, irmão. Vocês que não sabem. O que está segurando o que eu estou pregando aqui, que pode acontecer talvez no ano que vem, talvez no outro ano, eu não sei. Eu não posso dizer se vai demorar 5, 10 anos, 1 ano, 2 anos. Não! Mas eu sei que vai acontecer e eu não quero estar aqui. Estou tentando impedir você de ficar também. Vamos junto. Há um desvio do inferno. Jesus Cristo nos desviou da morte e do inferno. Aleluia. Aleluias. Vocês estão entendendo? Então nós temos que estar no fundamento. Os apóstolos batizou em nome de Jesus Cristo e perdoou esse nome, o pecado de toda a humanidade. Eu creio que, acho que um ser humano, quando ele cai na real, você sabe o que significa o aniversário que ele nasceu do ato de amor de pai e mãe ali? Não significa nada mais. Aí ele passa a entender: o dia que eu batizei, eu nasci de novo. Aleluia. Seria a data mais precisa para o seu aniversário. Às vezes nós nem marcou, né? Eu sei que eu batizei em fevereiro. Só que eu não me lembro se foi no dia 2 ou no dia 5, dia 3. Sei que foi no comecinho do mês de fevereiro. Mas como está lá, bem remoto. Deixa eu ver se eu lembro o ano. 1984. Em 1984, eu recebi o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu era missionário, ordenado com credencial para pregar. Eu era batizado em título, como as igrejas batizam, fundamento de Roma. Não tinha o fundamento apostólico. Não tem nenhuma pessoa batizada nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia. Nenhuma. Nenhuma. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, o primeiro batismo já tem 3.000 pessoas. 3.000. E ainda vou mandar mais, que tem bastante lugar. Eu fui batizado nos títulos em 1980. Fiquei 4 anos pregando na denominação. Aí eu conheci o nome, eu corri para a torre. Quando alguém abriu os meus olhos e falou, e foi uma mocinha, viu? Ela me deu um livro de volta à palavra original e disse, toma. Eu nunca vou esquecer disso na minha vida. Porque bendito seja Deus que usou aquela mocinha. Bendito é o nome do Senhor. Disse, toma esse livro para você ver. Compara ele com a Bíblia. Eu era um missionário, estava com o salão cheio, mas baseado em umas 800 pessoas. E ela via tudo que acontecia lá, os milagres e tudo. Ela falou, vocês são batizados? Eu falei, somos, sim, sim. Como? Eu falei, Pai, Filho e Espírito Santo. Ela estava numa 5 moças, olhou uma para a outra assim, deu um sorrisinho, de canto de boca, meio sarcástico. Eu falei, ai. Será que eu dei um fora aqui? Aí eu perguntei, mas vocês também não batizam, é? Ela, sim, nós batizamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí eu soltei uma gargalhada. Eu achei que era o diabo que tinha dado a gargalhada. É o nome do Senhor Jesus, irmão. O diabo tenta apagar esse nome. Mas a Bíblia diz que Deus não apaga o tição que fumega. Vocês sabiam que está escrito no capítulo 10, versículo 22 de São Mateus, de todo 10, 22, viu, irmãos que seguem a live? 10, 22, e Marcos também encontra a mesma escritura. De todos sereis odiado por causa do meu nome. O diabo odeia esse nome que você tem. Esse nome que está aqui, ó, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Esse nome traz luz para todo o corpo. O diabo odeia, persegue o nome que está em você. Mas Deus não apaga esse tição que fumega. Atos 10, 48. Aí a mocinha me deu o livro e eu estudei o livro. Vocês acharam que eu não ia contar? Eu estudei o livro e quando eu estudei o livro, umas 2 horas por ali, eu estudando, pus a Bíblia do lado, eu falei, meu Deus,
Eu achei que eu estava dentro do céu, não achei nem a porta ainda. Eu era um pregador jovem, com uma autoridade muito grande contra demônio. Eu falei, Senhor, eu achei que eu já estava dentro do céu, pegando na mão de São Pedro, dos apóstolos, dos profetas. Eu não conheço nem aonde é a porta do céu ainda. Eu me vi fora totalmente, quando eu olhei no livro, olhei na Bíblia, e eu vi que não batia uma coisa com a outra, eu falei, Jesus, esse livro é a Bíblia, e eu estou fora da Bíblia. Estou achando que eu estava dentro do céu. Aí veio o bispo, aí eu falei, bispo, olha um livro aqui. Parece que o homem já conhecia o livro, irmão. Aí ele olhou, deixa eu ver, dá cá esse livro. Eu vi que o espírito dele não estava bom já. Aí ele olhou uns 40 minutos, folhou. Aí eu vi que ele ficava roxo, vermelho, amarelo. E eu vendo ele estudar lá. Aí quando ele acabou de estudar, ele bateu o pé. Falou, o negócio é o seguinte. Missionário, leva esse livro para a menina. Eu falei, por quê, irmão? Eu falei, por que levar o livro para a menina? Ela me deu o livro. Eu disse, não, mas toma cuidado com esse livro aí. Nós não pode pregar isso para o povo. Se nós pregar isso para o povo, nós estamos perdidos. O que nós vamos fazer na vida? Isso aqui não pode pregar para o povo. Falei, por que não pode? Não é Bíblia? Ele disse, não, mas se pregar, o povo não vem. Nós vamos ficar só com um pouquinho de gente. Não pode pregar isso não, pode devolver o livro. Aí eu fui e entreguei o livro. Falei, mocinha, faz favor. Eu vim entregar o livro. Ela, você estudou? Eu falei, sim, estudei. O que você achou? Eu falei, verdade, tudo verdade. Sério? Eu falei, sério. Mas por que você está entregando? Eu falei, não, eu já sei que é verdade, está tudo certinho. E a nós também batiza, está tudo certo. Ela olhou triste, né? Mas a verdade, irmã, é verdade. Quando Deus crava a verdade no seu coração, não tem diabo que tira. Aleluia. Porque é uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Efésios 4, versículos 5 e 6. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Um dia eu estava trabalhando com o meu padrinho de casamento, eu estava trabalhando com ele, nem conhecia a minha esposa ainda. Ele falou assim, ô missionário, nós estávamos numa carpintaria, ele disse, o que você acha do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Eu falei, mano, está tudo certo, está na Bíblia. Ele, por que você não batizou então? Eu falei, não, eu também sou batizado. Ele falou, e se eu provar para você que só tem um batismo na Bíblia? O que você vai fazer? Eu falei, eu vou batizar. Olha o que você está falando, rapaz. Eu falei, lógico, se tiver só um, então eu estou errado. Ué. Se tiver só um, você sabe que é em nome de Jesus. Eu falei, sim. Porque tem dois. Ele falou, não, só tem um. Aí ele falou, abre Efésios 4, 5. Aí eu abri. Eu abri Efésios 4, 5. Quando eu abri, irmão, eu caí de costa. Eu abri aqui Efésios 4. Ele falou, lê o versículo 5. Aí eu li. Efésios 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Ele falou, qual que é o verdadeiro então? Se só tem um. Eu falei, em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu já vou me batizar. Chama o pastor para mim. Graças a Deus, o pastor veio de Fernandópolis. Saudoso Benedito. E eu ganhei o seu primo, ganhei o vô Manolo, ganhei mais umas pessoas. Antes de batizar, eu estava ganhando alma. Aleluia. Então vamos aqui, igreja, vamos seguir Atos, vamos ver o fundamento dos apóstolos. Atos 10, 47 e 48. Atos 10, 47 e 48. Aleluias. Aqui Pedro chegou em Roma, na casa de Cornélio, e ele batizou toda a família de Cornélio lá em Cesareia, se não me falha, na cidade de Cesareia. Então não era mais judeus, não era mais samaritano, agora era o povo gentil, que somos nós. Como que foi batizado esse povo gentil? Está aqui. Respondendo então Simão Pedro, pode alguém porventura recusar a água? Falando do batismo. Para que sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor, e não, então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Aí Pedro falou assim, vamos batizar eles em nome do Senhor. Quem é o Senhor para você? Não seria Senhor Jesus Cristo? Então não tem dúvida. Só tem um Senhor, irmão.
Porque a Bíblia diz que há dois senhores, um da luz e outro das trevas. Então não tem três senhores. A Bíblia diz que só tem dois senhores. Um da luz e um das trevas. Só tem dois. Jesus que disse isso. Há somente dois senhores. Agora vem a igreja e diz que tem três. Diz que tem um chamado Pai, outro chama Filho, outro chama Espírito Santo. Calma aí, só tem dois, irmão. Dois. Quem ensinou isso é a doutrina de Jesus. Só tem dois senhores. Um é o Senhor da luz, ele. E outro é o Senhor das trevas, o diabo. E quem é o outro? A doutrina da Trindade não encontra em canto nenhum, é café pequeno, não está nem na Bíblia. Se alguém achar a palavra Trindade, eu estou com uma audiência invisível, que só Deus sabe o tamanho dela. Quem achar na Bíblia a palavra Trindade, me dá para mim, não nos estudos adicionais, eu estou falando na Bíblia. Quem encontrar a palavra Trindade na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, e me mostrar, eu serei um falso profeta e deixarei esse púlpito para quem me mostrar. E ponharei uma placa nas costas. Ah, e outra coisa, e não tem nenhuma pessoa na Bíblia batizada em título. Pai, Filho e Espírito Santo. Porque na era apostólica, todos os batismos que houve, eu vou mostrar mais um aqui, foram feitos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para Atos 19 agora, mais o outro. Quarto batismo agora. Porque em Atos 15, 14, Simão relatou como primeiramente Deus visitou o gentil para tomar dele um povo para o seu nome. Em Atos capítulo 15, versículo 14. Atos capítulo 15, versículo 17. Porque para que o restante dos homens buscasse o Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor que faz todas essas coisas. Então, para invocar o nome do Senhor, foi enviado o Senhor Jesus Cristo para dar o seu nome, para que todos recebessem salvação pelo seu nome. Em Atos capítulo 19, o fundamento apostólico nos diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Coríntios, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe: então em que sois batizados, então? E eles disseram: no batismo de João. Eles eram discípulos de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento. João não usou a palavra, batizou para o arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo Paulo as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo e falava línguas e profetizava. E esses eram todos uns 12 homens. Essa região aqui já era Éfeso, lá em cima já. Já estava entrando na Ásia, né? Região de Éfeso. Foram batizados quem? 12 discípulos de João. Eles não podiam falar, empacar e falar: Paulo, quem batizou teu mestre foi meu mestre. Eles podiam empacar. Eles tinham até o direito de falar isso. Eu fui batizado por João, Paulo. Mas Paulo falou: calma aí, João não usou nome, porque o cordeiro estava em pé sobre a terra. João só batizava assim: eu te batizo para o arrependimento. E falava para quem saía da água: tá vendo agora, vai vir um que é maior do que eu, Eu não sou digno nem de pegar a sandália dele, de tão poderoso que ele é. Eu vos batizo com água, mas ele batiza com fogo. João fazia isso com todos que saíam da água. Mas aqueles discípulos de João eram 12 homens. Quando viu Paulo falar que Jesus tinha morrido e ressuscitado, e agora o seu nome perdoava pecado, sabe o que eles falou? Me batiza agora, Paulo. Se você soubesse o que é o batismo em nome de Jesus, irmão. Um dia eu estava pregando em Planalto do Sul, irmão. O culto estava tão tremendo, era 10 horas da noite. Eu não tinha terminado ainda. Eu estava com a igreja bem mais lotada do que essa, mas bem mais lotada mesmo. Estava irmãos em pé pelas paredes, em volta numa varanda que tem. Eu estava encharcado da cabeça aos pés de suor. Quando acabou o culto, chegou um homem em mim, tremendo, falou: olha, o Senhor me mostrou o caminho do céu. Eu quero esse nome para mim.
Eu falei, irmão, sério? Ô, pastor, vem aqui. O irmão aceitou ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para ser perdoado dos pecados. Aí ele falou, não. Chamei o pastor da igreja e falei, faz favor, pastor, vem aqui. Ele falou, não, já que eu aceitei, eu não vou dormir pagão, não. Eu quero que o senhor me batize agora. Tem que pagar o preço, irmão. Vai nós atrás de uma lagoa, numa fazenda. Chegamos lá quase meia-noite. Todo mundo esqueceu de levar farolete. Só tinha a luz do celular. E eu acho que pisei na cabeça de sapo, jacaré. E o homem era desse tamanho assim, ó. Eu bati aqui nele. E para batizar aquele homão agora? Eu bati aqui no homem. Quando eu entrei, o primeiro passo já dentro daquela lagoa, minha esposa estava lá com o celularzinho iluminando. Quando eu fiz, o barro veio aqui, ó. O homem era tão grande que ele estava atolado, ainda eu bati aqui nele. Aí ele desatolou ele fez. Aí ele, e o senhor está bem? Eu falei, ótimo. Vamos que vamos. O homem era tão grande, irmão, que a água estava batendo aqui de mim, batia aqui no homem. Como é que eu vou batizar um homem desse agora? Vou mais para o fundo. Aí eu levei o homem, a água estava aqui de mim. A água batia assim nele. O senhor crê? Ele falou, me batiza logo, porque eu creio nesse nome. E eu batizei ele em nome do Senhor Jesus Cristo. E 2 pessoas aceitou, só não teve coragem de entrar naquela hora. Mas ficou lá fora, pendurado, já para batizar no outro dia, quando amanhecesse o dia. Bendito é o nome do Senhor! Esse é o fundamento dos apóstolos, entendeu? Se você soubesse o segredo que está nesse nome, o poder. O apóstolo São Paulo, porque eu tenho 2 audiências, eu tenho que mostrar para a audiência invisível aqui em Atos 22:16, o apóstolo São Paulo dando testemunho do como ele foi batizado. Ele disse aqui no Atos 22:16, agora por que te detens? Falando que Ananias disse para ele, levanta-te, batiza, lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Paulo falando que ele invocou o nome do Senhor aqui em Atos 22:16. Vamos para nós encerrarmos, irmão. Eu vou citar algumas escrituras e vou ler Romanos para vocês, para nós orarmos e encerrar o culto, porque eu não quero prender vocês muito, tá? Eu vou dar continuidade quarta-feira nessa mensagem. Quarta-feira eu vou dar continuidade, porque eu não estou nem na metade da metade da metade. Isso vai até domingo, talvez. É muita coisa para ensinar, né? Eu vou pegar esse fundamento aqui, queridos. Romanos, capítulo 6, e vou parar aqui. Romanos 6, a turma de Roma, como que eles foram batizados? Está na Bíblia, irmão. Está aqui, ó. Capítulo 6, versículo 3. Ou não sabeis que todo quanto fomos batizados em Jesus Cristo, lá em Roma, ó, Paulo batizando as pessoas, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Quem está dando glória a Deus, diz glória a Deus, aleluia! Oh, Deus tremendo. Querida, pega o meu caderno ali, está ali em cima, a minha pasta. Vamos cantar General de Guerra. Vamos orar primeiro. Paulo chegou em Roma e batizou todos os romanos em nome do Senhor Jesus Cristo. Não queira você ser batizado, irmãos. Vocês sabem que pastor Degomar nunca cobrou 1 centavo nem da gasolina. Nem 1 centavo. Se alguém pensar, o pastor Degomar cobrou para batizar alguém, ele é mentiroso, demagogo, salafrário, embosteiro e tudo mais. Porque eu nunca cobrei 1 centavo. Porque o batismo é uma dádiva do céu que nós não merecemos. Você imagina você entrar na água? Vamos só tirar uma ideia aqui. Está perto do começo o hino, querida. Está no comecinho do livro, tá? Eu sei onde está. Você está no comecinho do livro. Imagina você.
Pensa no que eu estou falando aqui. Pense nisso. Faz de conta. É difícil falar isso, mas tem que falar. Que a gente é um porco, um suíno. Suininho, né? É um suíno, né? Pensa nisso. Vocês sabem o que é um suíno? Ai, meu Deus. Aí depois Jesus vem, tira nós do chiqueiro de porco, do suíno lá do mangueirão, e faz você virar um príncipe. Agora você é um príncipe. Aí você sendo um príncipe, aí você está lá no palácio, na torre mais alta do palácio. Aí você olha, aleluia, olha, lá embaixo, alguém que sabia que antes era um suíno. Algum daqueles secretários do palácio ali sabe que você foi um suíno e foi transformado automaticamente num príncipe. Aí você nem se dá conta que você era um suíno, né? Aí ele olha para você e diz: o que você está vendo lá embaixo, príncipe? Ah, uns mangueirão lá. Olha bem, toma aqui esse binóculo. Ah, porco. Você vê como é que é a vida deles, né? Sim. Vejo. Você imagina ser um porco? Ele disse: não, Deus me livre, eu não. Sou um príncipe. Aí ele falou: um dia você foi um porco. Você vai querer ser porco de novo? Vai. Nunca mais, irmão. Depois que você recebe o nome de Jesus, de fé mesmo, de coração, você nunca mais quer ser a mesma pessoa, porque algo dentro de você é desprendido, é tirado. Aquela sujeira do seu pecado saiu tudo. Eu estou comparando o pecado como o porco no chiqueiro, tá, irmãos? Aquela natureza de porco, do pecado, foi tirada, você foi perdoada a tal grau que você saiu branco como a neve dali. Tuas vestes estão branquinhas. Você imagina o que Jesus fez naquele Calvário? Ele deu esse presente para nós, de tirar a natureza de um porco e colocar a natureza de um príncipe com Deus. Pense nisso. Desça aqui na frente para ser batizado. Eu não vou de maneira nenhuma deixar você mais um dia. Se você quiser, essa semana que vem agora, nós vamos para as águas. Desça aqui. Quem for batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não deixa perder uma oportunidade dessa, irmão.